Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ação na Mira. Hoje nós decidimos fazer uma análise completinha, análise raio-x de Magazine Luiza. Será que vale a pena investir em Magazine Luiza? Muitos dizem que sim, outros dizem que não. Na minha opinião, ela tem um potencial enorme de crescimento, mas vamos nos fundamentar aqui, vamos fazer uma análise fundamentalista, gráfica e técnica para observar se vale a pena ou não, como é que você pode investir no swing trade, tá bom? Nós não fazemos day trade, então nós vamos verificar aqui os principais indicadores de valuation, os principais indicadores de endividamento, eficiência de rentabilidade e crescimento. Se você não for inscrito neste canal ainda, inscreva-se e ative o sininho para você receber todos os dias que tem pregão, tem análise gráfica e técnica aqui no canal Ação na Mira. Primeiro nós vamos falar do free float da empresa, de Magazine Luiza. Free float significa quanto das ações da empresa estão em livre negociação na bolsa. O free float de Magazine Luiza é de 42,26%, então significa que menos da metade, 42,26%, ou seja, menos de 50% de todas as ações de Magazine Luiza estão em livre negociação na Bolsa de Valores. E essa é uma informação muito importante porque denota, já demonstra que a empresa não está totalmente entregue aos acionistas, né? Não somos os acionistas que dirigimos, que, vamos usar um português bem claro, que mandamos em Magazine Luiza. Falando agora de tag along, o que é isso? É o nível de proteção do acionista minoritário com relação aos grandes acionistas da empresa. Ou seja, é uma proteção legal, concedida a nós, acionistas ordinários minoritários, em operações de venda do controle da sociedade. Então a gente tem assim uma espécie de seguro, caso aconteça alguma coisa. Aí nós temos, porque Magazine Luiza tem um tag along de 100%. Isso é muito importante para quem está investindo, quem está entrando pela primeira vez na bolsa e não conhece, não sabe o que significa tag along. Então é um seguro, você está protegido caso você compre MGLU3. Outra informação que é sempre bom lembrar são os tipos de ações, né? As ações Units tem um ticker final 11, ela é composta por ações ON e ações PN, então é uma mistureba, é uma junção de ações. Nós temos as ações ON, que tem normalmente o ticker final 3, como Magazine Luiza, né? MGLU3, são ações ordinárias e que dão direito a voto para quem tem. As ações ON, na sua grande maioria, é assim. Este é o conceito. As ações PN são as ações preferenciais, tem o ticker final 4 e as ações preferenciais de final 4 te dão preferência na distribuição de dividendos. Vamos agora começar falando de indicadores de valuation, que são aqueles indicadores que permitem conhecer o valor de uma empresa, começando então aqui pelo Dividend Yield. O que é o Dividend Yield, né? Você pode estar se perguntando aí. Bem, o Dividend Yield são quantos por cento do preço da ação é distribuído aos seus acionistas por meio de dividendos e também por meio de juros sobre capital próprio. Então a gente pode verificar que se você estiver pensando em investir em Magazine Luiza por causa de dividendos, você pode esquecer. Olha só, a gente consegue perceber aqui que é muito baixo. Hoje, 0,37%, a média no índice Bovespa é de 3,5%, 3,5%. Então realmente é muito baixo, extremamente baixo, então, e só caindo. Então não é por causa de dividend yield que você vai investir em Magazine Luiza. Se for, esquece. Ok? Então, hoje, comparando com ela mesma, está em 0,37%, ela está 60,8% abaixo da sua média, que seria 0,96%, ou seja, nem 1%, o que é extremamente baixo, muito baixo, para quem gosta de investir em empresas que pagam, né, que tem um bom dividend yield. Então, só para você ter noção de quanto que Magazine Luiza paga de dividendos ou de proventos, ó, JCP, em 5 de maio desse ano, olha só, nem 3 centavos por ação. Dividendo, agosto de 2020, também pouco mais de 2 centavos por ação. Enfim, muito baixo. Olha isso aqui, JCP, 19 de agosto também, não dá nem 1 centavo. Né? Esse número gigante aqui, ele corresponde a nem 1 centavo por ação. Enfim, então se você tiver investindo em Magazine Luiza pensando em dividendo em JCP, esquece.
tá bom? Vamos procurar aí o outro motivo. Falando assim de payout de Magazine Luiza, o que é payout? Quanto de seus lucros ela distribui em dividendos? Então, olha só, em 2021, payout de 28,23%, ou seja, ela distribui aí 28%, um pouco mais de 28% daquilo que ela lucra. Nesse exemplo aqui, em 2021, até aquele momento que gerou esse resultado, então em 2021, 354 milhões de lucro, distribuiu aí 100 milhões de dividendos, ou seja, 28%. Em todo o ano de 2020, esse aqui o ano não acabou, então não são dados fechados de 2021, mas pegando aqui como referência o payout de 2020, no ano inteiro lucrou aí 391,7 milhões de reais, ela pagou 170 milhões de proventos, ou seja, tanto lucro sobre capital próprio quanto dividendo, é o total de proventos, então ela pagou aí 43,4%, ou seja, não distribui nem a metade daquilo que ela lucra, então payout também baixo. A sua média, quando a gente pega aqui a sua média histórica, está em 33,85%. Continuando ainda com os indicadores de valuation, vamos falar do P sobre VP, ou PVP. O que é o PVP? É a relação do preço atual da ação e o seu valor patrimonial da ação. Ou seja, esse indicador aqui, ele não pode ultrapassar 1,5. O ideal e aceitável é até 1,5. E quando esse indicador ele é igual a 1, significa que nós estamos pagando o preço justo pela ação. E atualmente Magazine Luiza tem o P sobre VP, PVP, de 10,24. Realmente muito alto e é um dos motivos pelos quais, né, os investidores eles se afastam da ação. Tá? Então, quando a gente olha o PVP e um outro indicador que eu vou já falar, que é o PL, o pessoal olha assim, poxa, indicadores fundamentalistas estão dizendo que essa ação está muito cara, vou deixar baixar. Então, e ela tem descontado demais. Então, essa ação ela não vai descer para o preço de VPA, o que seria o preço justo, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, o certo é você fazer uma análise gráfica e técnica e verificar o melhor ponto, o ponto mais próximo do ideal para você entrar para fazer preço médio ou, se gostar de Magazine Luiza, comprar, se estiver fora. Então, o PVP está indicando que a ação está muito cara. Falando agora então de VPA, que é o valor patrimonial da ação, que eu costumo ensinar como preço justo, ok? Então, qual seria o preço justo pegando o balanço, os dados da empresa, preço de ação, fazendo todo o estudo sobre Magazine Luiza? Seria R$ 1,09. E a Magazine Luiza atualmente está custando um pouco mais de R$ 11. Ou seja, realmente o PVP que eu acabei de mostrar está 10 vezes mais o preço da ação. Ela vai cair para R$ 1,09? Quase que impossível. Então você tem que buscar o melhor ponto mesmo se você quiser investir em Magazine Luiza. Mas o preço justo da ação seria R$ 1,09. Ok? Então tem que guardar isso aí no seu radar. O VPA é R$ 1,09. Ainda sobre indicadores de valuation, vamos falar sobre o PL, que é uma relação entre o preço da ação e o seu lucro. Nós costumamos ensinar o seguinte: em quantos anos a empresa nos retornará em lucros o que nós investimos nela? Isso é o PL, tá? Então, o ideal, o nível saudável e aceitável é que seja até 15. E Magazine Luiza, de novo, outro dado muito ruim, 95. Então, 95,45 é um PL horrível, né? Então, também assusta os investidores, tá? A sua média de PL nunca foi bom, diga-se de passagem, tá? A média de 32 nunca foi bom, mas ela já teve aí PLs muito bons e saudáveis, tá? Em alguns anos, olha só, o PL aqui, 4,46 até 15 é excelente. Então, olha esses outros anos aqui, 2013 e 2014. Só que em alguns outros anos, como o ano passado, foi horrível, né? Então, a gente não pode... Assim, muita gente investe só pelos indicadores fundamentalistas e não costuma investir em empresas que têm PL horrível desse jeito. Vamos passar a falar agora sobre o indicador de endividamento. Então, nós temos aqui um outro indicador bastante conhecido entre os investidores, que é a dívida líquida barra patrimônio líquido, ou seja, a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, que é uma relação entre as dívidas da empresa e o seu valor patrimonial. Então, o ideal é que esse indicador não passe de 1. Quando não passa de 1, indica que as dívidas da empresa
não superam seu valor patrimonial, que é o caso, ó, 0,08 atualmente. Então é excelente, extraordinário. Isso aqui já é um indicador que faz valer a pena investir em Magazine Luiza. Ou seja, não é uma empresa, não é uma empresa endividada. Muito pelo contrário, ela tem realmente suas dívidas em dias. E olha só, quando nós falamos do dívida líquida barra PL de 2020, ele estava negativo. E negativo significa o quê? Significa que a empresa tem mais dinheiro em caixa do que dívidas, tá bom? Então ela teve um crescimento mínimo aqui de endividamento, mas a sua média histórica é de 1,65, ok? 1,65, ela está em 0,08. Excelente. Falando agora de margem líquida, que é um indicador de eficiência da empresa. Então vamos falar da margem líquida de Magazine Luiza, ok? Então, em 2021, atualmente já tem uma margem líquida de 2,19%, que não é bom, porque o ideal é que seja acima de 10%, acima de 10%. Só que tem um detalhe, quando a gente verifica o histórico de Magazine Luiza, o que a gente percebe aqui? A gente percebe que Magazine Luiza nunca teve essa margem líquida e ela já deu lucros exorbitantes para quem investe nela. Então a maior margem líquida foi agora em 2019, recente, de 4,64%. E sua média é de 1%. E nem por isso ela deixou de dar grandes lucros em termos de valorização de ação para seus acionistas. Então, mas falando de margem líquida, atualmente está em 2,19%, o ideal grave é acima de 10%. Falando agora de ROI, que é um indicador de rentabilidade, é uma relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido da empresa, certo? Então, o ideal é que seja acima de 10%. Quando é acima de 10%, indica que o lucro da empresa representa 10% do valor patrimonial da empresa. Então isso é excelente porque atualmente o ROI de Magazine Luiza é 10,73% e muita gente investe só olhando o ROI. Eu sempre sugiro você, eu invisto pelos indicadores técnicos que nós vamos ver aqui, sempre pegando 2 ou mais. Eu invisto pelos indicadores fundamentalistas que nós estamos vendo agora, sempre pegando 2, 3 ou mais, nunca só por um, mas tem gente que investe só através do ROI. E olhando só para o ROI dela está muito bom porque está acima de 10%. O que significa isso? Se o valor patrimonial da empresa é de 1 bilhão, então ela tem um ROI aí de 100 milhões. Ou seja, o lucro líquido dela é 10% do seu patrimônio líquido. É só um exemplo que eu dei e o ROI dela está saudável. Vamos falar do CAGR, Receita de 5 anos, que tem muita gente que não conhece esse indicador, e se conhece não utiliza ele. Ele é um dos mais importantes porque ele é um indicador de crescimento. Você verificar se a empresa está crescendo ou não. E olha o CAGR, Receitas de 5 anos de Magazine Luiza, que só cresce, hein? Que só cresce. Então ele indica uma média ponderada do crescimento das receitas nos últimos 5 anos. O ideal é que ele seja acima de 5%. Quando está mais que isso, significa que as receitas da empresa estão crescendo acima do esperado. As receitas de Magazine Luiza estão crescendo acima do esperado? Sim, e muito mais. Porque mais de 5% é que significa que está crescendo mais do que o esperado. E elas têm um CAGR nos últimos 2 anos aí, de mais de 26%, e desde 2016 que vem crescendo, vem numa crescente. Então, é um indicador que aponta que Magazine Luiza é uma empresa bem gerida e que está ainda em fase de crescimento. Alguém pode perguntar assim, por que Magazine Luiza caiu tanto no último pregão? E aí a gente vai mostrar aqui o que assustou os investidores. Na comparação do terceiro trimestre de 2021 com o terceiro trimestre de 2020, houve então um crescimento, ok, na receita líquida. Porém, o que a gente enxerga aqui? A gente enxerga que houve também um crescimento nos custos de Magazine Luiza de um trimestre, do terceiro trimestre de 2020 para o terceiro trimestre de 2021, maior do que o aumento da receita líquida. Então, foi um dos motivos pelo qual o lucro líquido reportado pela empresa caiu, comparando os 2 trimestres dos 2 anos, ok? O terceiro desse ano com o terceiro do ano passado.
aí a margem líquida, que já não era boa, ó, do trimestre caiu. Então, isso é um dado que foi muito discutido, foi muito ruim para a Magazine Luiza, porque nós sabemos que 2020 foi o pico da pandemia e teve um resultado melhor do que 2021. Por exemplo, decepcionado, mas não surpreso. Quem disse isso? Credit Suisse, em relatório destacando que o Magalu apresentou uma piora na dinâmica de receita em seu canal físico. Já a XP Investimento disse que Magazine Luiza reportou resultados mistos, com uma performance sólida no online, mas margens pressionadas. Então, assim, não existe consenso entre as corretoras, os bancos de investimento. Então, nós precisamos olhar com muito profissionalismo, com muita crítica os resultados de Magazine Luiza. Falando agora de análise gráfica e técnica de Magazine Luiza, olha só o que nós estamos vendo aqui. Magazine Luiza vem nesse canal de baixa desde quando ela atingiu seu topo histórico, tá? Lá no dia 9 de novembro, onde atingiu a máxima de 28,27. Aí vem nesse canal de baixa. Esse canal de baixa de Magazine Luiza tem uma amplitude aqui de 40%, ok? Mas vamos analisar agora o que está acontecendo aqui, ó. O papel vinha no canal de baixo, só que rompeu aqui, ó, para baixo, no dia 23 de setembro, ó. E foi caindo. Fez fundo 10,84, subiu, mas não superou. No último vídeo eu falei, tomar cuidado porque tem que superar a CLTB aqui, a linha de tendência de baixa, não superou, estava indo, mas aí com o resultado que ela apresentou, ó, o papel caiu 18%, mais de 18% no último pregão, ok? O que é bom para quem está fora, porque esse papel vai subir, claro que sim, claro que sim. Agora esse resultado aí atrasou a subida do papel, tá? Então ele precisa agora fechar esse gap, caiu tanto, já caiu, já iniciou o pregão deixando um gap que só é fechado em R$ 13,12. Então, se ele começar a subir para fechar o gap, ó, nós temos aí 19% de valorização. Depois ele tem que romper, fechou o gap, tem que romper a LTB, depois tem que voltar aqui rompendo os 14,92 da base desse grande canal de baixo, para aí sim ficar saudável e buscar o 17,52, 21,63. Lembrando que o nosso preço-alvo que ela vai buscar no médio prazo é de R$ 28,27. Nós temos estudo para isso, nós temos fundamentos para isso. Então, nosso preço-alvo aqui, a empresa cresce muito mais do que 5% por ano. Então, temos aí 154% de oportunidade de crescimento aí no médio prazo, tá? É a minha opinião. O papel fez fundo recentemente 10,84, caiu, mas não chegou a romper, chegar nesses 10,84 e depois romper. Então vamos ver quais são os próximos passos. Vamos negociação monstruosa depois do resultado ruim, mais de 1,6 bilhões de reais e somente 642 milhões. Por quê? O que aconteceu? O pessoal saindo do papel, ó. Saindo mesmo. Então, vamos de negociação, lá foi alto e aqui é o saldo de volume que desceu, tá? Então, desde que atingiu seu pico, o saldo de volume vem descendo, ela precisa recuperar, ó, no curtíssimo prazo também vem descendo, subiu, desceu, está numa linha aqui de lateralização, ela tem que começar a subir para reverter a tendência do preço, tá? Olhando assim agora, traçando no médio prazo, a gente percebe o quê? Que tem um bom saldo de volume ainda, olha. Bom saldo de volume ainda, desceu até a metade, então temos que prestar atenção nesses sinais. No momento não dá sinal de compra, ok? Ele está na parte superior, ele tem que vir para a parte inferior do limite de zero para depois subir. Só utilizamos o momento para sinais de compra. Aí tem o MACD, que tinha dado seu sinal de compra no dia 4 de novembro, a linha azul cruzou a linha vermelha. 4 de novembro tinha sido um ótimo sinal de compra, bem aqui, muito próximo do fundo de 10,84. Subiu, se colocou stop e acionou, saiu do papel, tá? Que é o que é a forma melhor de se investir. Então, dia 4 de novembro, bem aqui, ó, muito próximo do fundo de 10,84 no início da subida. O índice de força relativa também no mesmo dia, ó, a linha do indicador cruzou de baixo para cima um limite de 30, que é uma compra, não deu venda, agora está neutro, foi no dia 4 de novembro, como já mostramos no MACD. E nós temos também aqui, ó, no dia 4 de novembro, o estocástico. 3 indicadores técnicos deram sinal de compra no dia 4 de novembro, nenhum deu venda.
ok? Então os indicadores técnicos ainda estão no papel, não tiveram força para subir e depois descer dando sinal de venda, ok? Então 4 de novembro foi um dia bom de compra, mas quem colocou stop já deve ter saído do papel, ok? Então agora prestar atenção no gráfico, porque vai vir fechar esses 13,12, Magazine Luiza no médio prazo, vai buscar esses 150% de valorização, sim, e temos aí um preço-alvo de R$ 28,27. Lembrando, a empresa cresce mais de 5%, muito mais de 5% todo santo ano. Bem, se você não for inscrito no canal, já peço que você se inscreva e ative o sininho. A gente fez esse vídeo bem completinho, com análise fundamentalista, gráfica e técnica, completinho para você tomar suas melhores decisões sobre o papel de Magazine Luiza, que para mim, sinceramente, é uma oportunidade. A história já mostrou isso, tá? Que Magazine Luiza, claro que retornos passados não garantem retornos futuros, ó, mas olha o tanto que Magazine Luiza descontou. Olha só isso voltando aqui para o nível praticamente do início da pandemia. Olha isso aqui. Então realmente descontou muito e eu não poderia deixar de fazer um vídeo mostrando essa oportunidade aqui, não ficando só para mim, né, compartilhando com vocês. Então, um forte abraço para todos aí e tchau.